Você já se sentiu em uma rotina sem motivação alguma, como se você estivesse andando em círculos e não chegasse a lugar nenhum? É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. Para você que chega aqui hoje e não me conhece, meu nome é Juscelma, sou terapeuta e aqui nesse canal eu compartilho assuntos relacionados ao autoconhecimento, comportamento, espiritualidade. Então, se você gosta desse tipo de tema, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa comunidade. E para você que já é inscrito no canal, agradeço muito pela sua companhia aqui hoje e muito obrigada por estar fortalecendo cada vez mais essa comunidade. Vamos lá conversar um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Vamos começar compreendendo um pouco mais sobre o que é a estagnação. A estagnação, ela é uma falta de progresso. É muito comum nós percebermos isso em outros contextos, como por exemplo na sociedade, na economia. Só que nós, quanto pessoas, nós também podemos nos sentir assim. É quando nós não percebemos progressos na carreira, nós nos percebemos sem motivação para poder crescer, buscar coisas novas. Essa falta de alegria para crescer pode sim ser considerado como um estado de estagnação. Teve um momento na minha vida em que eu me sentia assim. Era como se eu estivesse em uma estrada e ela estivesse bloqueada e eu não conseguia avançar. Aqui eu trago essa reflexão porque é comum quando nós começamos a criar consciência desse estado, nós também criarmos a postura de vítima, de querer acreditar que o que está acontecendo é um resultado tão somente do externo. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Só que muitas vezes é a nossa visão de mundo, é o nosso sistema de crenças que faz com que nós não busquemos o desenvolvimento ou até mesmo busquemos outras formas de fazer aquilo que a gente deseja. Então, existem alguns sinais de estagnação que muitas vezes passam desapercebidos por nós. Nós vivemos numa rotina, às vezes, tão agitada no piloto automático que a gente não percebe que isso está acontecendo. Então, nós vamos nos acostumando com esses sintomas, vamos dizer assim, como se fosse algo normal da nossa rotina, e não é. Existem alguns sinais que eles são mais evidentes e outros sinais que eles são mais sutis. E quando nós começamos a criar consciência que algo não está legal, é comum nós começarmos também a reparar nisso. Então, um dos primeiros sinais que fazem com que nós começamos a perceber que nós estamos estagnados é quando nós começamos a sentir tristeza em realizar as coisas que até então a gente gostava de fazer. A nossa vida, ela começa a se tornar uma repetição. Os dias são todos iguais, nós não percebemos desafios, nós não temos sinais que nós podemos fazer algo diferente. O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro que se chama Por que fazemos o que fazemos? E dentro desse livro tem um texto que ele é muito interessante, que ele fala muito sobre a questão da rotina monótona. E a questão aqui não é a rotina, porque a rotina ela é importante para organizar a nossa consciência, que faz com que nós poupemos tempo. A questão é quando ela se torna monótona, tediosa. Nós não temos mais alegria naquilo que a gente faz. Tanto que nesse livro ele até cita um texto que é bem interessante, que é sobre a segunda-feira. Tanto que ele diz assim, que se nós começamos a segunda-feira sempre triste, com muito desânimo, essa é uma sensação e um sinal claro que algo não está alinhado com os nossos valores. Existe algo ali que a gente precisa investigar. Quando nós estamos tão somente cansados, nós descansamos e passa. Agora, se toda segunda-feira nós entramos na semana, que é uma semana de novas oportunidades, mas com esse pensamento de escassez, existe algo que a gente precisa olhar. E esse é um dos sinais de estagnação.
A falta de motivação, como eu falei para vocês, é um reflexo da falta de propósito. Então, tudo que a gente faz, de certa forma, reflete aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos, de certa forma, nos reconhecer naquilo que a gente faz. Então, quando nós começamos a perder essa motivação em realizar as atividades, nós começamos a nos afastarmos, de certa forma, dos nossos projetos, dos nossos objetivos. E isso é um sinal também que algo precisa ser olhado um pouquinho mais de perto. A estagnação profissional, como é o título do vídeo, né? Por que que eu estou estagnada profissionalmente? Pode ser que nesse momento você tenha percebido que você está na mesma posição profissional há muito tempo, está recebendo a mesma remuneração e você não tem perspectivas de crescimento. A questão aqui dessa estagnação profissional não é nem a vaga que você está, o cargo que você ocupa, e sim como que você está interiormente, é o seu interior. Será que você está satisfeito da forma como você está ou não? Se você está nesse vídeo, provavelmente você está buscando em compreender o porquê que você está sentindo muitas vezes essa falta de motivação dentro da profissão que você está. Então, nós vamos continuar conversando um pouquinho mais aqui sobre como que você pode mudar esse cenário. Algo que também se apresenta na nossa vida como estagnação é a estagnação emocional. Muitas vezes, nós não conseguimos avançar nos relacionamentos, nós continuamos com aquelas relações mais previsíveis, as relações familiares, e não existe movimento. Às vezes dá até um pouco de preguiça de se relacionar com determinadas pessoas, e isso é porque são fases da nossa vida em que nós estamos precisando de movimento, nós estamos precisando de coisas novas. Não é que você vai se separar do seu cônjuge, não é que você vai pedir demissão, e sim que dentro de você existe uma voz que está pedindo para que você seja mais do que você está sendo agora. Então é importante a gente olhar para isso. E sim, existem os sinais que são mais sutis, que é, por exemplo, o conformismo. Às vezes nós nos conformamos com a situação sem perceber. A falta de nos questionarmos se a vida pode ser melhor para nós e vivermos numa rotina passiva, sem ambição de querer algo melhor, ela pode ser uma estagnação também. A falta de curiosidade, muitas pessoas elas não têm esse desejo de aprender, elas são ausentes delas mesmas, né? A busca pelo conhecimento, a vontade de explorar novas ideias são fundamentais para o crescimento pessoal. Então, se te falta curiosidade, se você não tem vontade nenhuma de aprender coisas novas, é importante refletir o motivo pelo qual você está conformado com a rotina que você está vivendo, com a forma como você está vivendo hoje. E também a resistência a mudanças. Muitas vezes, o sinal da estagnação ele está bem evidente, só que nós estamos resistindo com aquela ilusão que pode melhorar. E aqui entra a famosa zona de conforto. Eu, particularmente, sempre me questiono sobre o que é realmente a zona de conforto, porque se nós estamos sentindo tudo isso, é muito mais apropriado nós falarmos que nós estamos numa zona de desconforto, só que nós conhecemos esse desconforto, então nós não nos arriscamos a sair dessa zona para nos arriscarmos para viver outras coisas. Então, muitas vezes não é que nós não estamos enxergando as coisas que precisam melhorar, e sim que nós já conhecemos também aqueles conflitos, aquelas dificuldades. E, de certa forma, a gente também já encontrou uma forma de lidar com elas. Então, nós nos conformamos em vivermos essa vida como diz os grandes pensadores, a vida mediana, a vida medíocre. Um outro ponto muito importante também é que, muitas vezes, nós estamos bem com a nossa vida, nós estamos nos movimentando, nós estamos buscando mais, sermos mais e melhor, e temos uma pessoa ao nosso lado, um amigo, um parente que está vivendo essa estagnação. E muitas vezes a gente também quer que ele se movimente. Só que essa pessoa, ela não está vendo prejuízos nesse conformismo dela. Ela é uma conformada com essa estagnação. Mas será que isso é bom?
Ou será que isso é ruim para ela, se ela se conforma com a forma como ela está vivendo? O que é importante aqui é que nós não conseguimos mudar a visão de ninguém, a não ser que essa pessoa se permita ver as coisas de forma diferente. Então, é muito importante que, se você tiver uma pessoa assim próxima de você, que você respeite a percepção dela, a forma dela enxergar o mundo. Por quê? As definições de sucesso, felicidade, o que é bom para mim, o que é bom para o outro, vai variar muito, depende muito da nossa história de vida. Então, algumas pessoas, elas acabam encontrando um certo contentamento no estilo de vida que elas possuem. Mas aqui, o que é importante a gente compreender? Que, embora a pessoa ela se conforme com esse estado de falta de progresso, a longo prazo, isso pode sim trazer algumas consequências e em diversos aspectos. Então, quanto mais nós pudermos, de certa forma, sermos exemplos de movimento, exemplos de progresso, porque aqui não é uma questão de convencer o outro, e sim de sermos exemplos para que possamos inspirar as pessoas a buscarem o melhor. E os prejuízos dessa estagnação é a falta do desenvolvimento pessoal, uma pessoa que ela não busca ultrapassar os seus limites, ela não conhece novas experiências, ela não tem aprendizados que são fundamentais para amadurecer cada vez mais a inteligência emocional, o enriquecimento pessoal dela, né? A saúde mental também. Muitas pessoas que não estão explorando novos conhecimentos, não estão buscando uma melhoria de vida, embora estejam já numa realidade estável, elas tendem a viverem com questões de saúde, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão. E quando nós vamos observar a fundo um pouco mais disso em processos de terapia, por exemplo, nós vamos entender que é porque a pessoa ela está dentro desse conformismo e ela não consegue enxergar, de certa forma, que o movimento, a vontade de progredir faz parte do ciclo da vida. Então, essa ilusão de estabilidade é algo que acaba, de certa forma, estagnando muitas pessoas. E, de certa forma, vamos dizer assim, que diminui todo o potencial que nós temos quando nós nos conformamos em viver uma vida assim estagnada, porque nós não exploramos novas oportunidades. Agora que você já compreendeu o que é um estado de estagnação e quais são os sinais que se fazem presente na nossa vida quando nós estamos dentro desse estado, como que a gente sai dele? Como que nós conseguimos, de certa forma, mudar esse estado de ser que nós estamos vivendo? O primeiro passo é a mudança da mentalidade. Se nós não buscarmos uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de transformação, nada acontece. Por quê? Existe uma frase que acredito que você já tenha ouvido, que é do Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você acredita que você pode, você pode. Se você acreditar que você não pode, você não pode. Da mesma forma, você está certo. E por que ele está dizendo isso? Porque os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Então, cada vez que nós firmamos um pensamento, esse pensamento ele vai se desenvolver em diversos níveis. Esse pensamento ele vai nos trazer uma determinada emoção, vai nos trazer um determinado comportamento, uma determinada atitude. Então, se eu penso que eu posso mudar minha mentalidade, que eu posso ser mais do que eu sou hoje, eu vou buscar estratégias para desenvolver isso. Agora, se eu penso que eu não posso, dificilmente eu vou avançar. Então, o primeiro passo é você acreditar que você pode sair desse estado. Se você consegue acreditar nisso, você já está na metade do caminho. O segundo passo para poder mudar esse estado, além dessa mentalidade de crescimento, é a edificação do pensamento. Quando nós começamos a substituir pensamentos derrotistas, pensamentos negativos, que fazem com que nós nos mantemos nesse lugar, ó vida, ó céus, nada funciona para mim, e começamos a pensar em como nós podemos nos desenvolver, como nós podemos crescer, isso faz com que essa energia do pensamento positivo também eleve a nossa atitude. Então, nós conseguimos, de certa forma, criar mais motivações para
desfazer as barreiras mentais, porque essa estagnação, ela nada mais é do que um sistema de crenças que está entrando em conflito com a nossa realidade. Porque as nossas crenças é a forma como a gente enxerga o mundo. Então, quando nós começamos a avançar para o nosso desenvolvimento pessoal e nós começamos a nos perceber em situações de obstáculos, situações em que aquela forma de pensar não está funcionando, é porque nós estamos entrando em conflito. Mas é um conflito existencial, um conflito em que a minha forma de enxergar o mundo precisa se modificar. Não necessariamente é uma dificuldade, sim um chamado para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver. Muitas vezes, com a nossa mentalidade de vítima, nós começamos a acreditar que as dificuldades que aparecem na nossa vida são para nos dificultar, são para bloquear o nosso caminho. E é o contrário, são as bênçãos disfarçadas, é a vida nos chamando para que possamos amadurecer e mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Então, os obstáculos, quando nós superamos, nós crescemos emocionalmente, mudamos a nossa forma de pensar e, consequentemente, a forma como nós enxergamos a vida também muda. Então, dentro desse movimento de mudança de mentalidade, vai acontecer as duas coisas. Vai acontecer um fortalecimento do pensamento positivo, se assim a gente quiser, ou muitas vezes a gente também pode entrar nesse circuito, vamos dizer assim, de pensamento negativo, emoções densas e a autossabotagem também, que muitas vezes se apresenta como um obstáculo. E a autossabotagem, ela mina a nossa confiança. Ela nada mais é do que nós acreditarmos num padrão de pensamento de obstáculos. E a autossabotagem, ela é uma bússola, na verdade, porque quando nós começamos a avançar, as nossas crenças que não estão alinhadas com esse novo propósito começam a se movimentar. É como se nós estivéssemos mexendo numa engrenagem. Então, nós buscamos avançar e aquela engrenagem ela puxa para um movimento contrário. Então, a autossabotagem, de certa forma, ela nos indica a direção, se a gente souber realmente enxergar ela desta forma. Tá? E, claro, existem as estratégias, além do pensamento positivo, para que você possa mudar esse estado que você está sentindo hoje. E o autoconhecimento é o principal. Não existe mudança de mentalidade sem você se autoconhecer. Por quê? O autoconhecimento é você conseguir compreender os seus padrões, é você conhecer o seu ritmo, a sua forma de pensar, o que você gosta, o que você não gosta, é você conseguir perceber como que você se sente fazendo tal coisa, você vivendo em determinados ambientes, com determinadas pessoas. Isso, de certa forma, indica o que você precisa mudar na sua vida. Então, quando nós começamos a nos autoconhecer de forma profunda, nós começamos a criar um processo de reenquadramento. É um realinhamento que a gente faz na nossa vida. Então, reinterpretar essa situação que você está vivendo hoje é crucial, porque é uma maneira de você começar a enxergar essa paralisação que você está vivendo hoje como o fim de um paradigma, o fim de uma mentalidade, para que você possa desenvolver novas formas de pensar e encarar isso como uma oportunidade de aprendizado. E pensando em estratégias tangíveis, saindo desse lugar mais filosófico, para que você possa mudar esse estado de estagnação que você está sentindo, é importante você estabelecer metas, é você se desafiar, né? Ao colocar metas alcançáveis, realizáveis, metas mensuráveis. Hoje você está sentindo isso, mas como seria se você mudasse esse cenário? Quem você gostaria de ser? Quem você gostaria de ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos? E essa pessoa que você gostaria de se tornar, o que ela precisa começar a fazer hoje para ser quem ela precisa ser? Então, trabalhar em direção aos nossos objetivos faz com que nós
comecemos a pensar em todos os obstáculos também que nós tenhamos que superar. Então, por exemplo, eu estou querendo mudar de carreira, mas qual carreira eu quero? Eu quero fazer marketing, por exemplo. Mas para eu ser um profissional de marketing, o que eu preciso fazer agora para ser um profissional de marketing? Então, nós termos essa clareza é muito importante. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre como você muda essa mentalidade, você já está aí empolgado para tomar as iniciativas que você precisa, para te ajudar, aqui na descrição tem o link do meu e-book da ferramenta Roda da Vida, que tem algumas práticas de produtividade, alinhamento de metas, que já são práticas reconhecidas pelo mercado, que eu também uso nos meus atendimentos em terapia, que vai super te ajudar a dar esse passo inicial. Estou aqui na torcida que você vai conseguir. E sobre os resultados tangíveis, como que você percebe que você está saindo dessa estagnação? O crescimento profissional. Quando você começa a sair desse estado de inércia, você começa, de certa forma, a querer assumir novos desafios. Você não tem mais medo, você não fica mais inseguro em relação ao que pode vir para você dentro de uma experiência profissional. Você até se coloca à disposição para aprender, para se melhorar, e isso começa a se tornar um diferencial, porque você começa a desenvolver uma mentalidade mais positiva e mais proativa. Então, você também se torna mais aberto a colaborações, consegue resolver os conflitos, vamos dizer assim, na construção de relacionamentos de uma forma muito mais saudável. Então, você começa, de certa forma, a ser mais dinâmico quando se trata de carreira, quando se trata de trabalho. E, claro, você também desenvolve uma maior resiliência. A mentalidade de crescimento, ela faz com que nós, de certa forma, entendamos que tudo é uma oportunidade de aprendizado. Embora nós não vamos ignorar que a situação que se apresenta muitas vezes é desafiadora, a forma de enxergar a vida dessa forma, com uma mentalidade de progresso, faz com que nós pensemos sempre no que nós podemos extrair de melhor daquela situação que se apresenta. Então, você se torna mais resiliente também. E, claro, você começa a desenvolver novas competências e começa a ter mais criatividade, autoconfiança e autoestima. Chegamos ao fim desse bate-papo. Eu espero muito que o vídeo tenha te inspirado, que você possa ter compreendido o que é esse estado de estagnação e como que você pode transformar isso que você está sentindo. A mudança, ela sempre vai começar de dentro para fora. A partir do momento que você decidir, que você escolher que você pode mudar, você pode mudar. Agradeço muito por você ter ficado aqui comigo durante esse tempo. Compartilhe esse vídeo com quem você compreender que faz sentido receber essa mensagem. Comente aqui, não se esqueça de se inscrever para continuar fortalecendo aqui essa comunidade, tá bom? Muita luz e amor no seu caminho.